Bom, nós temos aqui um dado que foi divulgado pela Organização Mundial da Saúde, como você sabe, que é um órgão da ONU. E esse dado dá conta do seguinte: 1 em cada 6 pessoas no mundo sofre de infertilidade, segundo a Organização Mundial da Saúde. Nós pedimos aqui ao Dr. Geraldo Caldeira, que é ginecologista e obstetra, da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, para conversar um pouco conosco. Dr. Geraldo Caldeira, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar com você. Você foi meu professor há 46 anos atrás no Colégio Objetivo. Você falou 46, você acabou de entregar a minha idade aqui. Mas é uma honra muito grande. Para nós que agradecemos. Doutor Geraldo, que conclusões se pode tirar desse estudo feito pela ONU e divulgado mundialmente? Bom, é um estudo que, para nós, já está um pouco defasado. Como é um estudo mundial, eles estão achando e calculando ao redor de 17%. Nós que fazemos reprodução humana, fazemos a parte de tratamento de fertilidade, a gente já calcula em 20%. Então, é um estudo muito importante que mostra a nível mundial, porque atualmente a infertilidade é considerada uma doença. Ela está até no CID, do Código Internacional de Doença, que antigamente não era. Então, hoje, a infertilidade é considerada uma doença pela OMS e pela ONU. Então, é muito importante esse dado. Agora, basicamente, qual é o problema? Eles falam que a paciente custa muito caro o tratamento e o pessoal não tem acesso a esse tratamento. Então, precisaria ter políticas públicas para que o pessoal de baixa renda pudesse ter acesso a esse tipo de tratamento. Doutor Geraldo, então posso entender que atualmente esse tratamento não está disponível no SUS? Não, é um tratamento muito caro e, assim, eu acho que o único local que faz totalmente grátis o tratamento é o Hospital das Clínicas em São Paulo. Os outros hospitais, a paciente tem que custear uma parte, ou medicação, assim, não tem. O SUS não tem condição de bancar um tratamento desse. Doutor Geraldo, os estudos indicam quais são as causas dessa infertilidade? Então, nós temos várias, né? Mas basicamente, assim, a principal na mulher, a mulher protelou muito a maternidade. Antigamente, as mulheres tinham filho com 20, 25 anos. Hoje, as mulheres querem ter filhos depois dos 35, 37, 40, e ela perde quantidade e qualidade dos óvulos. A mulher nasce com uma quantidade fixa, determinada de óvulos, que ela vai usando ao redor da vida. Aos 35 anos, em média, as mulheres têm só 10% da reserva ovariana que elas nasceram, ou seja, elas já usaram 90% dos óvulos que elas tinham para engravidar. E após os 35 anos, além de perder quantidade, nós perdemos a qualidade. O óvulo começa a ficar velho. E daí a paciente aumenta risco de aborto e aumenta risco de síndromes genéticas, tipo síndrome de Down, entre outras. E no homem, a maior causa é a varicocele, que são as varizes na bolsa escrotal, que levam ao aumento da temperatura e levam a uma produção alterada dos espermatozoides e uma diminuição de quantidade e qualidade dos espermatozoides. Doutor Geraldo, uma gravidez, portanto, depois de 35 anos, pode ser considerada de alto risco ou não? A maior parte dos pacientes hoje procuram a gente com mais de 35 anos. Mas toda paciente, depois dessa idade, ela tem mais risco de diabetes gestacional, de hipertensão, que é a toxemia gravídica, hipertensão durante a gestação, e parto prematuro. Essas complicações, e neném de baixo peso, claro, né, devido à prematuridade. Então, essas complicações são as mais frequentes nas pacientes com mais de 35 anos. Mas o que preocupa muito são as pacientes acima dos 40 anos, porque essas pacientes, elas têm ao redor de 1, 2% da reserva ovariana que elas nasceram, e a qualidade dos óvulos não é boa. E com isso, a gente vai para um risco maior de aborto e uma taxa de aneuploidia, ou seja, de síndromes genéticas muito grande nos embriões. Compreendo. Geraldo,
Há casos também em que a pessoa, no caso a mulher, pode congelar esses óvulos quando jovem, quando de boa qualidade, e usá-los posteriormente, quando tiver condições? Sim, isso é muito importante. A gente orienta que a paciente hoje, que ou está sem parceiro definido, ou tem projetos de vida pessoais, como viajar, trabalhar, MBA, morar no exterior, comprar apartamento, coisas pessoais dela, que congele os óvulos até os 35 anos. Essa paciente, depois que deixou óvulos congelados aos 35 anos, se quiser engravidar com 40, 41, 42, ela vai ter uma chance muito maior do que a paciente que não deixou óvulos congelados e vai ter que usar seus óvulos de 42 anos, 43 anos. Então, a orientação hoje é paciente jovem que não quer maternidade no momento, não quer gestar no momento, quer protelar essa maternidade, deixe os seus óvulos congelados. Agora, doutor Geraldo, vamos dizer, essa gravidez tardia, ela muda de acordo com a cultura? Por exemplo, na Europa é de um jeito, Estados Unidos é de outro, o Brasil é de outro, o Brasil está se assemelhando a outros comportamentos. Como é que está isso? Não, você sabe que assim, não muda muito. A infertilidade também a gente achava que tinha muita diferença de países ricos para países pobres. Esse último relatório da ONU mostra que a diferença é 1% só. Então, ou seja, é insignificante a taxa de infertilidade em países ricos e países pobres. Não muda muito. O que muda muito, assim, eu acho que é a qualidade do pré-natal depois dessa paciente, que ela tem 40 anos e ela precisa fazer um pré-natal bem feito. Então, é muito importante uma paciente de 39, 40 anos ter um pré-natal de alto risco, ou seja, essa paciente tem que ser muito bem monitorizada durante a gestação para que a gente evite complicações maternas e fetais. Perfeito. Bom, doutor Geraldo, queria te agradecer, mas antes daquela que você deu de começo, falar que a gente se conhece há 46 anos, deve ter sido lá no Objetivo, não foi não? No cursinho? Foi colégio Objetivo. Eu fazia colegial no Objetivo, você foi meu professor. Aliás, um dos melhores. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Doutor Geraldo, grato, viu? Muito obrigado por atender a Nova Brasil. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer te ver. Igualmente. Muito obrigado. Doutor Geraldo Caldeira, ginecologista, obstetra. Ele é da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Está aí, portanto, fazendo um comentário para a gente, que eu sou leigo também no assunto, poder entender diante de um relatório sobre infertilidade divulgado pela Organização Mundial da Saúde, que, como você sabe, é um órgão das Nações Unidas.